Meu nome é Julia Hayashi. Tenho 28 anos. Há uma semana, eu e meu marido comemorávamos nosso primeiro ano de casamento com as duas famílias. Era para ser uma noite linda, especialmente porque eu estava grávida de 3 meses do nosso primeiro filho. Mas, no meio da celebração, um estranho se levantou e apontou o dedo na minha direção. Então, ele disse algo que fez o ambiente inteiro silenciar. Ele afirmou que o bebê que eu carregava era, na verdade, dele. Para provar, mostrou exames médicos para todos. Em minutos, começaram os sussurros. A família do meu marido se virou contra mim, gritando que ele deveria se divorciar na mesma hora. Fiquei ali, chorando, tentando explicar que o homem estava mentindo. Mas ninguém acreditou em mim. Ninguém. Até que meu marido fez algo que chocou a todos na sala. Nem eu esperava por aquilo. Mas, antes de contar o que realmente aconteceu, quero saber de onde você é. Deixe aqui nos comentários o seu estado. Agora, vamos começar. Naquela noite, nosso apartamento estava cheio de luz, música e risadas. Era nosso primeiro aniversário de casamento, e meu marido tinha planejado tudo com um cuidado minucioso. A sala de estar estava decorada com luzes suaves e flores do campo, e uma mesa comprida foi posta no centro, coberta com as comidas que a família dele havia ajudado a preparar: pernil assado, salpicão de frango, farofa de ovos e aquela maionese de legumes que a sogra fazia questão de trazer. Parentes e amigos próximos chegavam aos poucos, trazendo presentes e sorrisos calorosos. Todos estavam bem vestidos, conversando, rindo e aproveitando o momento. Por fora, parecia uma vida perfeita. E, por um instante, eu acreditei que era. Fiquei perto da janela da sala, que dava para a rua arborizada dos jardins, e passei a mão suavemente na minha barriga, sentindo uma felicidade quieta dentro de mim. Eu estava de 3 meses e, mesmo sem ter contado para todo mundo ainda, aquele segredinho tornava a noite ainda mais especial. Meu marido veio e ficou ao meu lado, colocando as mãos dele suavemente sobre as minhas. "Tudo bem com você?" ele perguntou, com a voz macia. Sorri e balancei a cabeça. "Estou feliz", respondi. E era verdade. Porque, apesar de todas as dificuldades, eu amava aquele homem. Mas a verdade é que nosso casamento nunca foi tão simples quanto parecia. Eu vinha de uma família muito simples, quase humilde. Meus pais, seu Jorge e dona Célia, trabalharam a vida inteira como feirantes para me dar uma educação básica e uma vida decente. Nunca tivemos muito, mas tínhamos respeito e honestidade. Meu marido, Pedro de Almeida Monteiro, por outro lado, vinha de uma família rica e influente de São Paulo. Eles eram donos de uma rede de concessionárias e imóveis comerciais na Zona Sul, e viviam uma vida que eu só tinha visto em novelas. Quando ele me escolheu, no início do nosso namoro, eu não conseguia acreditar, e a família dele também não. No começo, eles tentaram ser educados. Sorriam, falavam com gentileza e me recebiam na casa deles, um apartamento enorme também nos jardins. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. As palavras ficaram mais afiadas. Os sorrisos, mais gelados. Às vezes eram comentários disfarçados: "Ela não tem muito jeito para isso, né? O background é diferente." Outras vezes, eram mais diretos: "Gente de origem simples não entende o nosso estilo de vida, as nossas prioridades." Eu tentava ignorar. Tentava me adaptar. Mudei o jeito de me vestir, de falar, até o jeito de andar na presença dos convidados. Não porque quisesse, mas porque queria ser aceita. Porque amava o Pedro e não queria criar problemas entre ele e a família dele. Ele sempre me dizia a mesma coisa: "Não liga para eles. Foi você que eu escolhi." E eu acreditava. Naquela noite, enquanto a comemoração seguia, eu percebi a família dele me observando de novo, cochichando baixinho entre eles. A tia Lúcia e a prima Renata trocavam olhares perto da varanda. Finjo que não vi. Foquei na música ambiente, nas risadas dos meus poucos amigos que estavam lá, no tio-avô do Pedro que contava cases de sucesso da família. Fiquei repetindo para mim mesma: "Hoje é especial. Não deixa nada estragar." Depois de um tempo, Pedro se levantou e ergueu uma taça de champanhe. A sala foi ficando quieta aos poucos. Ele sorriu e agradeceu a presença de todos, falando sobre o nosso primeiro ano de casamento, sobre o futuro, sobre a vida que estávamos construindo juntos. Enquanto eu ouvia, meus olhos se encheram de lágrimas. Por um momento, tudo parecia certo. Mas, quando as pessoas começaram a aplaudir, algo inesperado aconteceu. Um homem, que eu nunca tinha visto na vida, entrou devagar pela porta da sala, vindo do hall de entrada.
No começo, ninguém prestou muita atenção. Acharam que era um convidado atrasado. Mas, em vez de cumprimentar alguém, ele caminhou direto para o centro da sala. Parou e se virou para mim. Os olhos dele se fixaram nos meus de um jeito que fez meu coração ficar apertado. A sala foi ficando em silêncio de novo. Cochichos confusos se espalharam entre os convidados. Antes que alguém pudesse perguntar algo, o homem ergueu a voz e disse: "Desculpem interromper a festa de vocês, mas acho que todo mundo aqui merece saber a verdade." Meu coração disparou. Eu não fazia ideia de quem era ou por que ele estava me olhando daquele jeito. Então, sem hesitar, ele apontou o dedo bem na minha direção e disse algo que fez o meu mundo inteiro parar: "O bebê que ela está esperando é meu." Por um segundo, o silêncio foi absoluto. Dava para ouvir os carros passando na rua lá embaixo. De repente, os sussurros começaram a se espalhar como fogo em palha. As pessoas se entreolhavam, confusas, tentando entender o que tinham acabado de ouvir. Alguns achavam que era brincadeira, mas a expressão séria no rosto do homem deixava claro que ele não estava brincando. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eu não conheço o Senhor, eu disse, com a voz tremendo. Mas o homem não recuou. Em vez disso, ele olhou em volta e falou mais alto: "Eu tive um caso com ela", disse ele, com uma confiança assustadora. "E esse filho é meu." Suspiros e exclamações tomaram conta da sala. Meu coração parecia que ia sair pela boca. "Não. Isso não é verdade", gritei. "Ele está mentindo." Mas antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ele puxou uma pasta da mochila. "Se acham que eu estou mentindo", disse ele, calmo, "então olhem isso." Ele entregou os papéis para um dos tios do Pedro. Em segundos, as pessoas se aglomeraram em volta. "Isso é um exame de ultrassom", alguém disse. "As datas batem certinho", outra voz acrescentou. "E olha isso aqui", sussurrou um terceiro. O homem então pegou o celular e mostrou fotos dos dois juntos. Fotos de um casal em situações íntimas em um restaurante, em um carro. Eu congelei. Aquelas fotos pareciam reais. Reais demais. "Eu não entendo", murmurei para mim mesma. "Nunca vi esse homem." Mas ninguém estava mais ouvindo. A sala não estava mais cheia de celebração. Estava cheia de julgamento. Dona Glória, a mãe do Pedro, deu um passo à frente, o rosto contorcido de raiva. Antes que eu pudesse reagir, ela me deu um tapa forte no rosto. O estalo ecoou pelo ambiente. Minha cabeça virou para o lado e as lágrimas vieram na mesma hora. "Isso é uma vergonha", ela gritou. "Você envergonhou a nossa família." Eu não fiz nada, chorei, com as lágrimas escorrendo. Mas ela me ignorou e se virou para o filho. "Acaba com isso agora", disse ela, com a voz cortante. "Divorcie-se dela imediatamente." Outros parentes se juntaram a ela. "A gente sempre desconfiou que ela não era certa para você", disse o tio Paulo. "Olha a origem dela. É exatamente por isso que a gente era contra esse casamento." Cada palavra era como uma facada no meu peito. Olhei para o Pedro, esperando que ele dissesse algo, que ele parasse com tudo aquilo. Mas, antes que ele pudesse falar, o homem se adiantou de novo. "Eu não queria expô-la assim", disse ele, fingindo calma. Mas não dava mais para ficar calado. Aquilo foi o limite. Algo dentro de mim se partiu. "Pare de mentir", gritei com todas as forças. Mas, no segundo seguinte, meu marido, que até então estava paralisado, de repente se moveu. O rosto dele já não estava calmo. Ele andou direto na direção do homem. E, sem aviso, segurou-o pela camisa e o empurrou com força para trás. "Chega", ele gritou. A sala congelou de novo. Antes que alguém pudesse reagir, ele acertou um soco no homem, que cambaleou para o lado. "Como você tem coragem de vir na minha casa e dizer uma coisa dessas?", ele disse, com a voz tremendo de raiva. Então, ele se virou para todos. A voz dele estava firme, mas dava para perceber o esforço. "Eu conheço a minha mulher", disse ele. "Conheço-a melhor do que qualquer um nesta sala." Um silêncio pesado tomou conta do ar. "Ela nunca faria uma coisa dessas", continuou. "Eu não ligo para os papéis que vocês mostram ou para as fotos que trazem. Ela é minha esposa. Eu acredito nela." Meu coração parou por um instante. Aquelas 3 palavras, "eu acredito nela", foram mais fortes que todo o resto. Mas a família dele não ficou quieta. O pai, seu Alfredo, deu um passo à frente, o rosto frio e sério. "Pensa bem no que você vai fazer, meu filho", disse ele, com a autoridade de sempre.
A gente te deu tudo. A mãe completou: se você escolher ela contra a sua família, então você não faz mais parte desta casa. Outro tio falou: você vai perder tudo, Pedro. Seu nome, seu patrimônio, o respeito que construiu. Tudo. A pressão na sala ficou insuportável. Aí a voz do pai ficou ainda mais fria: você tem que escolher. Nós não vamos deixar essa menina destruir a nossa reputação. Senti meu corpo tremer. Não era mais sobre mim. Era a vida inteira dele. A família, o futuro, o legado, tudo. As lágrimas não paravam de cair enquanto eu olhava para ele. Eu não queria ser a razão pela qual ele perderia tudo. Mas, ao mesmo tempo, estava apavorada. Apavorada que até ele pudesse mudar de ideia com tanta pressão. Por tudo que estava em jogo. E naquele momento, todo mundo esperava a decisão dele. Por alguns segundos, ninguém falou. Todos os olhos estavam no Pedro. A família dele estava ali, esperando a resposta, esperando que ele escolhesse. Entre eu e eles. Eu mal conseguia respirar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu olhava para ele. Não disse nada. Não implorei. Porque, no fundo, eu estava com medo da resposta. Até que, finalmente, ele se moveu. Ele não olhou para a família. Não disse uma palavra sequer para eles. Simplesmente andou na minha direção e segurou minha mão. Aquele gesto pequeno disse tudo. Vem comigo, ele disse, baixinho. E, sem olhar para trás, ele saiu daquele apartamento comigo. Atrás da gente, eu podia ouvir as vozes gritando, os pais chamando o nome dele, os parentes tentando segurar, mas ele não parou. Nem por um segundo. Naquela noite, a gente deixou tudo para trás. O conforto dos jardins, o dinheiro, a vida que ele conheceu para sempre. Ficamos sentados no carro, em silêncio absoluto. Assim que a porta fechou, eu desabei. Não conseguia parar de chorar. Juro que não fiz nada, repeti várias vezes, soluçando. Eu nem conheço aquele homem. Por favor, acredita em mim. Minha voz tremia. Eu estava com medo. Com medo de que, no fundo, ele ainda tivesse dúvidas. Ele se virou para mim. A voz dele estava calma. Eu conheço você, disse ele. Confio em você. Olhei para ele através das lágrimas. Não importa o que digam, não importa o que mostrem, continuou. Não vou acreditar em um estranho contra a minha própria mulher. Aquelas palavras me deram uma paz indescritível. Mas aí a expressão dele mudou, ficou séria. Isso não vai ficar assim, disse ele. Ele está mentindo, e eu preciso saber por quê. Nos dias seguintes, ele não descansou. Começou a investigar tudo. Cada detalhe, cada pista pequena. Usou os contatos dele, a influência que ainda tinha, tudo o que podia. Porque ele tinha certeza de uma coisa: aquele homem estava mentindo. A pergunta era: por quê? No começo, o homem tentou se esconder. Evitou ligações, ignorou mensagens. Mas meu marido não desistiu. Finalmente, ele o localizou na casa de um primo na Grande São Paulo. E, dessa vez, não teve jeito. O homem foi confrontado. No começo, ele repetiu a mesma história, mas, aos poucos, a verdade começou a vazar. Sob pressão, ele finalmente confessou. Admitiu que tudo não passou de uma mentira. Disse que a família do meu marido pagou para ele ir àquela festa e me acusar. Deram o discurso pronto, os documentos falsos e as fotos montadas, explicaram direitinho como fazer tudo parecer real. Por um momento, eu nem conseguia respirar. Meu marido ficou parado em silêncio, processando o que tinha acabado de ouvir. Aí ele fez uma pergunta simples: por que eles fariam isso? O homem hesitou um segundo, baixou a cabeça e disse que a família dele nunca tinha me aceitado. Explicou que eles sempre quiseram que o filho casasse com uma mulher rica, alguém do mesmo círculo social, para proteger o nome da família. E, por causa disso, não queriam que meu filho fizesse parte da família ou tivesse qualquer direito sobre a herança. Aquelas palavras mudaram tudo. Meu marido não disse nada depois daquilo. Mas eu pude ver nos olhos dele. Algo dentro dele tinha se quebrado completamente. Uma semana depois, ele tomou uma decisão. Sem avisar ninguém, a gente voltou ao apartamento da família dele. Quando chegamos, todos ficaram surpresos. No começo,
acharam que ele tinha voltado para consertar as coisas. Para me deixar e voltar para eles. Mas estavam enganados. Ele entrou calmo, segurando minha mão, e parou na frente dos pais. A sala estava em silêncio. Até que, finalmente, ele falou. Contou tudo. A verdade, a mentira que eles criaram, o homem que pagaram, cada detalhe. A mãe, Dona Glória, ficou pálida. O pai tentou manter a calma, mas a expressão mudou. Daí a mãe começou a chorar. A gente só queria um futuro melhor para você, filho, disse ela, com a voz embargada. O pai completou, a gente fez isso pelo seu bem. Você não entende agora, mas um dia vai entender. Meu marido olhou para eles por um longo tempo. Não havia raiva no rosto dele. Apenas decepção. Uma decepção profunda e dolorosa. Aí ele disse, com a voz baixa, eu confiava em vocês. A sala ficou em silêncio de novo. Eu quase perdi a minha esposa. Quase perdi o meu filho. Por causa de vocês. Ninguém respondeu. Ele deu um passo para trás e disse algo que nunca vou esquecer. A partir de hoje, eu não tenho mais família aqui. A mãe desabou de vez. O pai tentou segurá-lo, mas ele não ficou. Não discutiu. Não olhou para trás. Simplesmente segurou minha mão e foi embora para sempre.